dicas de saúde? Um bom dia para o nosso ouvinte. Vamos lá com as dicas de saúde. E as dicas de saúde hoje são umas dicas diferentes. A fonte é uma fonte diferenciada, mas é muito rica e muito próprio para quem está nos escutando. Nós estivemos lendo, o Reinaldo e eu, esse final de semana, o livro Hoje Eu Venci o Câncer, do jornalista, cronista Davi Coimbra. E ele conta que o livro é um testemunho sobre a experiência dele com o câncer e da maneira como ele venceu. Neste momento ele venceu o câncer. E o livro é dirigido ao público, ele explica de uma maneira muito clara, muito tranquila o que é o câncer e é o tratamento que ele fez para vencer o câncer. E é esse tratamento que a gente quer apresentar para os nossos ouvintes hoje, que é a imunoterapia. Mas ele explica que o câncer, querido ouvinte, é na essência uma célula, estou lendo o que está no livro, tá? O câncer é na essência uma célula mutante que por algum motivo, e eu gosto muito de conversar a respeito desses motivos, das causas, começa a se reproduzir no organismo. Não é um vírus, então não adianta tomar um retroviral. Não é uma bactéria, então não adianta tomar um antibiótico. Não é uma ameaça externa, é um inimigo na trincheira mesmo. Então é alguma coisa de dentro de nós que faz despertar uma má reprodução da célula humana, uma reprodução errada da célula humana. Esses motivos, essas causas podem ser internas, genéticas, hereditárias, vamos dizer hereditárias, mas externas. Externas, então, é a nossa alimentação, o estilo de vida que a gente tem, o estresse que a gente sofre. Então, esses motivos externos se refuta hoje que tem um maior poder para uma transformação errada da célula do que a função, do que a característica interna, que é hereditária. Mas, de qualquer maneira, é alguma coisa internamente que começa a dar errado e a gente começa a replicar células de maneira errada. Em geral, é o nosso sistema, todo dia, o nosso sistema imunológico identifica que tem alguma coisa errada em alguma parte do nosso corpo. Porque todos os dias nós replicamos células erradas. Só que o nosso sistema imunológico se alerta, destrói aquela célula. Novamente, amanhã, outras células vão ser replicadas errada. Nosso sistema imunológico está alerta, ele destrói aquela célula. Mas em algum momento o nosso sistema imunológico começa a se fragilizar, se enfraquecer. E aí vamos para os agentes externos, alimentação, estresse, enfim. E aí o nosso sistema imunológico, aquela célula errada passa na frente dele e ele lê como se fosse certa e deixa passar. É um sistema de produção. Todos os dias as nossas células estão se reproduzindo, principalmente as células da pele, né? Então, ele lê aquilo ali, não identifica erro e deixa passar. E aí começou o que vai dar errado, porque aquela célula errada que passou pelo sistema imunológico sem ser identificada como um erro e ser destruída, ela passa a replicar células erradas também. Se reproduz. E outra coisa, a célula cancerígena, ela se reproduz em muito maior velocidade que a célula sadia. A célula sadia é mais rápida. Então, o câncer nada mais é que uma alteração genética que o nosso sistema imunológico não identificou como sendo errada. Isto é o câncer. E aí a gente tem que fortalecer o nosso sistema imunológico. E aí vem a imunoterapia. Até hoje, o câncer era tratado combatendo as células erradas, combatendo as células danificadas, as células cancerígenas. Mas na medida que a gente combatia as células cancerígenas, células sãs
eram destruídas. E essas células sãs faziam parte, muitas vezes, do sistema imunológico, que passava também a ficar comprometido. Então, a gente passava, com a quimioterapia, a destruir inimigos e soldados aliados, não é? E a imunoterapia justamente é isso, fortalecer a cavalaria, a gente chama de 7ª artilharia, 7ª cavalaria, fortalecer o sistema imunológico a ponto dele destruir qualquer inimigo que vier. Isso é imunoterapia, né? Então ele passa a dizer assim: esta é a grande revolução mundial no tratamento de muitos tipos de câncer. O Davi Coimbra passa a dizer que todos nós temos células cancerígenas, né? E nós deveria, para cada célula cancerígena, o corpo deveria agir de modo diferente. Então esse tratamento do câncer, que promove a estimulação, então, do sistema imunológico, né, Salete? Exatamente. Usando também substâncias modificadoras, né, da resposta biológica. Sim. E, então, isso é imunoterapia, então. Existem substâncias que estão sendo fabricadas quimicamente, substâncias sintéticas, para ativar o nosso sistema imunológico. Mas o interessante aqui deste livro, do Davi Coimbra, é que ele apresenta alimentos importantes que podem destruir o nosso sistema imunológico ou ativar o nosso sistema imunológico. Ao longo dos anos ele vai protegendo também o organismo. Protegendo ou destruindo. Então ele fala muito das gorduras animais, que são as gorduras onde o ômega 6 está presente. E nós aqui no Rio Grande do Sul somos inundados por gorduras animais. A banha, a própria gordura bovina, né? Esse ômega 6, ele destrói o sistema imunológico. Ele deixa a gente com as defesas baixas para que essas células cancerígenas, quando produzidas pelo nosso organismo, passem batido. Elas passem como corretas e se reproduzam. No entanto, e aí ele acrescenta o fumo, o álcool como destruidores do nosso sistema imunológico e apresenta então alimentos importantíssimos, básicos, fáceis de ser adquiridos para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, como o ômega 3 que está presente no peixe, como a cúrcuma, que é o açafrão, que é um tempero, como as frutas, como o iogurte de soja, ele apresenta o iogurte de soja, e interessante que ele apresenta um ingrediente como altamente destruidor do nosso sistema imunológico, um alimento que nutre a célula cancerígena, que nós todos fazemos uso diariamente desde criança, o açúcar. O açúcar. O açúcar aqui, os cientistas estão detectando como a grande arma contra o sistema imunológico e a grande arma a favor da célula cancerígena. E diz que até o século passado nós consumíamos muito pouco açúcar. Hoje nós consumimos cerca de 70 a 80 quilos de açúcar por ano, por pessoa. E antigamente era bem menos, né, Salete? Era bem menos. Então, por isso que os cânceres ou não eram detectados ou eram mais raros. Mas o que é essa? O próprio autor fala em epidemia de câncer, que é uma coisa que está se alastrando por todo o mundo, em todas as idades. O câncer passou de ser uma doença característica da faixa etária mais avançada para ser parte dos jovens e mesmo das crianças. Das crianças até, né? Das crianças. Câncer de mama, antigamente a gente tinha, depois dos 50, agora nós temos câncer de mama, jovens com 20, 30 anos de idade. Eu mesmo tenho colegas com 36 anos com câncer de mama. Câncer de mama. E o açúcar ativa a célula. A célula cancerígena, ela se alimenta de açúcar. Ela gosta de açúcar. Quanto mais açúcar nós colocarmos,
e estivermos em presença da célula cancerígena, mais ela se robustece e se multiplica. Então nós temos que matar a célula cancerígena de fome, deixando com que haja um pouco acréscimo de açúcar no nosso organismo. Existe até um exame para detectar células cancerígenas que se chama PET scan. É um dos últimos exames, um dos mais modernos que se faz para detectar células cancerígenas em início de crescimento. Então, o que é o PET scan? É o acréscimo, a pessoa ingere uma dose alta de açúcar, né, via endovenosa, e aí então o PET scan ele detecta aonde aquele açúcar foi acumulado. Se ele é acumulado em alguns lugares, né? Se ele é detectado em alguns lugares, pode ir ali que ele tem uma célula cancerígena. Ao contrário, se ele se espalha e não tem uma detecção, né? E não existe a célula cancerígena. Ele se acumula e identifica onde Identifica. tem Aonde tem célula cancerígena, há um acúmulo de açúcar. Porque a célula cancerígena, ela se nutre do açúcar. Os tratamentos químicos, diz aqui no livro do Davi Coimbra, miram um ou dois mecanismos biológicos, mas a célula cancerosa, desenvolve resistências a esse tratamento. A beleza da alimentação é que em cada alimento há múltiplas moléculas fitoquímicas anticâncer. No alimento há inúmeras moléculas fitoquímicas anticâncer. Então quer dizer que cada alimento é capaz de combater vários tipos de câncer. Por isso que a gente tem que fazer uma variedade no uso de alimentos. E esses alimentos atuam sobre diferentes mecanismos e reduzem a progressão do câncer. Persistência no que é correto é defesa. Nenhuma delas é tão forte como um medicamento, mas quando todos os dias, 3 vezes por dia, damos ao nosso corpo coisas que contribuam para que a resistência a todos os diferentes mecanismos necessários à progressão do câncer sejam atingidos, isso pode ser um efeito considerável. Então, essa persistência. Alimentos, Salete, que podem prevenir o câncer? Vamos lá. Já no século XVIII se dizia que uma maçã por dia coloca o médico fora do seu caminho. Maçã, banana, quinoa, todos os tipos de vegetais, couve, brócoli, nabo, alho poró, cebola, voltamos à cúrcuma, pimenta em baixa quantidade, eu não consigo muita pimenta, mas a pimenta, o pimentão, volto a dizer a quinoa, a aveia, tudo isso aí, azeite de oliva, protege, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Então, o nosso programa hoje, querido ouvinte, é despertar em você que existe a imunoterapia, que é um tratamento químico, sintético, que os laboratórios produzem, capaz de fortalecer o nosso sistema imunológico, que é decisivo, que nós devemos procurar, que já está sendo usado no Brasil, mas que também existe uma coisa que está nas nossas mãos diariamente, que é a nossa alimentação, que nós podemos fortalecer o nosso sistema imunológico, não somente para o câncer, mas para outras doenças. Estamos aí agora às portas da gripe, da influenza, onde o H3N2 é uma variação do vírus influenza muito forte, fortíssimo, que pode causar algumas mortes que nós queremos evitar através do que está na nossa mão. A alimentação saudável, evitar gordura animal, evitar o tabaco, evitar o álcool em todas as suas formas. A uva é importante, vamos tomar o suco de uva, está aí nos nossos mercados, suco de uva integral, natural, sem adição de conservantes, açúcar e sem adição de água.
Esse é o suco que nós devemos dar para os nossos filhos. Novamente dizemos, evitar refrigerantes, né? E o doce. E aí a gente vem não vamos esquecer que o doce, que o açúcar está só na forma do açúcar em si, do doce, mas também está nos pães, nas massas. Então o hambúrguer, a pizza. Vamos... é gostoso? Claro que é gostoso, né? Mas então vamos diminuir, vamos fazer isso uma raridade e não algo habitual. Deixa eu ver se tem... Tivemos então dicas de saúde, nessa época teria mais alguma coisa? Batata frita, né? Nós devemos evitar as batatas. As frituras? As frituras, cortar as frituras, né? É gostoso, mas é perigoso as frituras, né? Então devemos comer o que é importante e administrar as reações do estresse, diz aqui no livro. O estresse não provoca o câncer, mas certas reações ao estresse, como o ódio, a indignação, a mágoa, podem alimentar a progressão de um câncer já existente. É preciso aprender a buscar recursos para reagir ao estresse de forma diferente. Pode ser nas relações com os outros. Uma das formas mais eficazes para gerir o estresse é se relacionar. E aí vem a proposta. Buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Descansar nos braços de Deus. Esta é a principal proposta.